O Fifine Tank 3 é um microfone para gravar conteúdos para a internet, como podcasts, gameplay, que vem com uma proposta 2 em 1. Você pode tanto usar ele via XLR numa interface de áudio, ou você pode usar ele USB ligado direto no seu computador, com ele sendo a sua própria interface de áudio. Mas será que ele vale a pena mesmo? Hoje eu vou fazer um review completo sobre esse microfone para você poder decidir se ele é o microfone certo para você. A primeira coisa importante para falar sobre esse microfone é que ele é um microfone dinâmico. Diferente dos condensadores, ele é um microfone que responde muito a diferenças de distância. A gente diz que o dinâmico tem uma captação mais dura. Os dinâmicos, para você ter uma comparação, é como o SM57, o SM58 ou a linha E800 ou E900 da Sennheiser, por exemplo. Tipicamente são microfones como esse aqui, microfones de palco, microfones de mão. Esse é o mesmo tipo de captação. O que isso significa? Significa que você tem que falar mais próximo dele e falando mais próximo dele, você tira o melhor proveito, que é não pegar tanto os ruídos que estão fora do microfone, que estão um pouco mais afastados. E esses ruídos não precisam ser um ruído ou do cachorro do vizinho ou um barulho que esteja na sala. Pode ser uma pessoa falando do seu lado no seu podcast, por exemplo. Ou mesmo uma reverberação que a sua sala tem por não ter uma acústica tão tratada. Esse microfone vai ajudar a reduzir um pouco aquele efeito da acústica e vai pegar mais o som da sua voz e menos o som da sua acústica. Então esse microfone é um microfone dinâmico e ele rejeita os ruídos do ambiente. Eu vou fazer uma experiênciazinha aqui para mostrar o quanto ele rejeita esse barulho do ambiente. Eu vou tocar um som ali, um sonzinho de galera conversando e tal, e vou continuar falando aqui no microfone para vocês ouvirem a quantidade de ruído que ele capta. E comparado com isso, eu vou fazer o mesmo teste com o lapela, que eu vou colocar aqui com o mesmo ruído, no mesmo volume. Aí a gente vai comparar o som do lapela e o som desse microfone aqui e vamos ver quanto que ele capta de ruído ambiente. Tá, então agora eu já posicionei o lapela aqui naquela posição típica que eu sempre uso para gravar os vídeos e tal. E os dois microfones estão ligados ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouquinho aqui em cada um deles para você poder ouvir a diferença sem nenhum ruído ambiente. Então agora você está ouvindo o som do Fifine Tank 3. Essa é a minha voz aqui nesse ambiente, no Fifine Tank 3. E agora eu vou mudar para o lapela, para você ouvir minha voz no lapela. Os dois estão sendo gravados no mesmo gravador, mais ou menos com o mesmo ganho. Então só para você se acostumar um pouquinho com o som de cada um deles. Agora eu vou soltar o ruído ali nas caixas e vou deixar ele relativamente alto aqui para poder ter o máximo de vazamento possível e vou voltar a falar nos microfones. Então eu vou ficar uns 5 segundinhos aqui em silêncio para você ouvir a diferença entre um microfone e outro. Vamos lá. Agora falando, você está ouvindo o som do Tank 3, aqui com a minha voz e com o barulho no fundo. Talvez você esteja ouvindo um pouquinho do barulho no fundo, mas você vê como a minha voz fica muito mais presente. Eu vou alternar agora para o lapela. Esse é o som do lapela, que está posicionado na minha gola. O ruído está vindo de trás das minhas costas, então o meu corpo está servindo como um certo filtro, mas você vê que ainda assim passa bastante ruído, porque o lapela é um microfone condensador, diferente do Tank 3, que é um microfone dinâmico. Então é isso que eu quero dizer com ele rejeitar o ruído. Ele capta muito mais do que está próximo. Isso não é uma característica do Tank 3, é uma característica de microfones dinâmicos em geral, diferente dos microfones condensadores, que são mais sensíveis, têm um timbre até mais agradável muitas vezes, mas eles captam muito mais do ruído ambiente. Então você precisa ter um ambiente mais tratado, tanto em relação a isolamento, para não ter ruídos externos, quanto na questão do condicionamento, para você não ter ruídos internos, como reverberação e coisas desse tipo. Então, o primeiro ponto a saber dele, ele é um microfone dinâmico. Além disso, ele é um microfone cardioide, significa que ele aponta para uma direção. Então, ele aponta mais para a minha direção aqui, para onde eu estou apontando ele agora, e vai captar menos desse lado aqui. Isso é importante também num caso de podcast, que eu estou dando exemplo do podcast, que é uma situação onde tem mais ruído na sala do que simplesmente a reverberação da sua sala. Num podcast, o ideal é que a outra pessoa esteja nas costas desse microfone, porque exatamente aqui nas costas dele é onde ele capta menos. Então, com esse posicionamento, você já vai ajudar o microfone a captar um som mais limpo, um sinal mais limpo daquela pessoa que está falando e captar menos da outra pessoa que está falando. Se você estiver gravando sozinho, você pode apontar ele para você e de costas para uma fonte de ruído como seu computador, por exemplo, se a fonte do computador ou se o cooler do computador estiver fazendo muito barulho. Então, em resumo, ele é um microfone
dinâmico e cardioide, assim como vários outros como SM57, SM58, E845 da Sennheiser, mas ele imita o design do SM7 da Shure, que ficou bem tradicional nos podcasts, que tem esse formatinho aqui bem típico de podcast. Falando em podcast, esse microfone não é um microfone próprio para você segurar na mão. Você vê que ele tem comandos aqui, depois eu vou mostrar os comandos de volume e tal dele. Ele é um microfone feito para ficar num suporte, especialmente esse boom pole aqui, mas também pode ser num pedestal. Então ele é mais apropriado para ficar numa base fixa do que você ficar segurando na mão como um microfone desse tipo aqui. Eu agora estou usando o microfone ligado no cabo XLR e ele está entrando direto no meu gravador externo, que está aqui. Eu estou entrando ele direto aqui no gravador externo. Usando dessa forma, eu descarto as opções de volume tanto do fone quanto do ganho que ele tem aqui, a tecla de mute. Ele fica um microfone simples, também como esse daqui, você só liga e fala nele e controla todos os recursos dele diretamente no seu gravador ou na sua interface de áudio que está ligada ao seu computador, onde quer que você ligue esse microfone. Então, via XLR, ele é um microfone dinâmico normal, sem nenhuma função mais avançada, vamos dizer assim. Vamos dar uma olhada agora na opção via USB, que esse microfone dá também. Agora eu estou com o microfone conectado via cabo USB, gravando diretamente ali no Pro Tools, né, como interface de áudio, e se eu plugar o fone aqui, eu consigo ouvir o que eu estou gravando, eu consigo ajustar os volumes aqui nesses botões do lado, e aqui em cima eu tenho uma opção de mutar, ó. Você viu que ficou vermelho aqui, né? Esse botão significa que o áudio estava mutado naquele momento. Então é uma maneira muito fácil de você ter todos os controles à mão, tanto do ganho, quanto do fone, quanto de um mute, se você precisar, de repente numa chamada, em algum momento que você precisa mutar o microfone fácil, está tudo à mão ali para você gravar. E deixa eu mostrar para você como que faz para configurar isso dentro do computador. Vamos lá. Bom, aqui eu acabei de plugar o Fifine Tank 3 no computador e vocês veem que ele já aparece aqui nas opções, tanto como saída, ó, como também entrada de som. Vamos entrar nas preferências. Som. Então você vê, ó, entrada, eu posso selecionar o Fifine aqui, ó, você vê que ele já está entrando, e também como saída, e eu posso ouvir pelos fones conectados diretamente no microfone. O primeiro uso, que eu acho que é o mais prático, é numa chamada, como essa aqui. Então, se eu colocar qualquer outro, sei lá, vou colocar esse aqui, ó. Você vê que não está entrando som, passei para o Fifine, ele já começa a entrar som por aqui. E a mesma coisa na saída, se eu vier aqui e tocar o teste, eu vou ouvir pelos fones do próprio Fifine. Outro exemplo de uso desse microfone é gravando direto na sua interface de áudio. Então vamos lá. Para você gravar na interface, primeiro você tem que fazer uma configuraçãozinha aqui, que é criar essa Create Aggregate Device. Esse Aggregate Device serve para você juntar várias fontes no mesmo device. É como se fosse uma interface virtual. Dentro do Mac, o Fifine vem como se fossem duas interfaces diferentes, uma de entrada e uma de saída. Então, aqui nesse Aggregate Device, ao invés de você usar ela independente como está aqui, você junta tudo numa só. Então, aqui eu tenho como entrada, eu tenho dois canais aqui dessa, Fifine microfone aqui, aqui ó, como entrada essas duas aqui, e como saída essas duas aqui. Então eu dou um nome ali para poder me identificar. Feito isso, você já pode entrar no seu software. Vou usar o Pro Tools como exemplo, mas qualquer outro software poderia ser, tá? Você seleciona exatamente aquela interface que você criou como a sua interface de áudio e não as individuais. Seleciona essa aqui. Aí feito isso, você pode já criar sua sessão. Vou criar aqui Fifine Tank 3 no desktop. Aí aqui no I/O você configura, né? Se tiver alguma outra coisa, apaga, recoloca o nome. Ele vem assim, ó. O padrão dele. Front left e front right. Então, a entrada eu já coloco 1 e 2, para ficar mais fácil de ver. E a mesma coisa para a saída. Ele vem front left, front right. Eu coloco já Alt 1 e 2. Fica mais fácil para enxergar. E ele já dá um nome aqui. Vou criar uma pista mono, tá bom? Ó, entrada 1 já está selecionada, se eu coloco para gravar, já está entrando aqui. Eu até estou escutando pelo próprio microfone, está dando uma fasezinha aqui para mim. Mas aqui você já pode gravar e já está funcionando, tá vendo? Ó, estou gravando a minha voz aqui, estou gravando,
Pronto. Bom, a minha avaliação sobre esse microfone é que é um microfone muito versátil. Eu achei bem interessante o fato de você poder usar o XLR se você precisar. Ele é um microfone comum, normal. Mas também te dá a opção do USB, que eu achei muito simples de configurar. Simplesmente pluga, ele já está funcionando. Você tem todos os recursos à mão, tanto a tecla de mute, se você precisar, e fica bem evidente se está mutado ou não. Você não vai gravar um vídeo inteiro mutado. Tem o controle de volume e de fone tudo na mão, então torna tudo muito mais simples e mais prático. Fica viável, você não precisa gastar dinheiro com uma interface ou um gravador externo. Você tem os recursos na mão, então eu avalio como uma boa opção para quem quer gravar conteúdos, seja podcast, seja conteúdo para YouTube, redes sociais no geral, gameplay. É fácil de plugar, você coloca no seu setup e é tudo que você precisa. O microfone, o BoomPole também, para você poder posicionar. Eu acho que o BoomPole é muito mais prático do que um pedestal, mas o pedestal também serviria. Mas o BoomPole é muito mais fácil, né, de você posicionar e tudo mais. Então, em resumo, o preço dele eu achei muito acessível. Eu estou em maio de 2025 e hoje ele está custando em torno de R$ 400. Então, é um valor que é muito bom. Uma interface de áudio simples custa esse valor. Então, se você tiver que comprar um microfone mais a interface, você já vai sair de cara com o dobro do investimento. Então, por R$ 400, você já tem um microfone e interface, tudo de uma vez só. E mais um pouquinho aí para o BoomPole. O investimento não é muito alto e você vai ter uma ótima qualidade de gravação, mesmo se a sua sala não for tão bem tratada assim, pelo que eu expliquei no começo dele ser dinâmico e tudo mais. O timbre desse microfone tem um pouquinho desse médio, que na verdade ajuda, né, para uma gravação priorizando voz. Ele ajuda porque fica mais na região da inteligibilidade da voz. Como eu falei, você pode comparar o timbre dele com outros microfones no link aqui que eu vou deixar aqui para vocês. E é isso sobre esse microfone. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu falo mais sobre ele, e coloca algum outro microfone que você quer que eu faça review também, coloca aqui no comentário que eu falo sobre esse outro microfone. Se você gostou desse vídeo, já dá o seu curtir, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os seus amigos e com quem tiver interesse nesse vídeo, ajuda o canal a ir pra frente, isso me ajuda muito. Vamos botar esse conteúdo pra frente, compartilhar o conhecimento, e é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.